Fala, maninhos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais pra você não perder nada com esse meu parceiro Eurefut. Os links estão sempre aqui na descrição. E meu site, renangalvani.com.br. Sempre tem matéria nova, exclusiva pra você ler lá e comentar. Enfim, é bem interessante você me acompanhar por todas as redes, beleza? E, manos, hoje a gente vai falar sobre a polêmica jogabilidade do atual eFootball 2026. Obviamente, baseado aqui na minha opinião e opinião de outras pessoas que eu escutei, positiva e negativa, mas de forma geral, a jogabilidade atual, ela mais agrada do que ela desagrada. E principalmente, ela agrada ainda mais o público dos consoles, né? Porque a jogabilidade, ela ficou um pouco mais manual ali, passes e defesas principalmente, e a galera que joga no mobile, né, que não é no controle, tem mais dificuldade, obviamente, para fazer esse tipo de marcação contra atacantes mais velozes. Mas, no geral, ela mais agrada do que desagrada. Antes de mais nada, galera, eu sei que aqui no comentário vai ter um monte de gente chorando, um monte de gente reclamando, um monte de gente falando, ah, isso tá um lixo. Mas é sempre assim, argumentos vazios, cara. Isso é muito triste porque, quer dizer, é triste e não é triste, né? Porque a Konami não costuma ler esses feedbacks vazios, né? Ah, o jogo é um lixo. Tá, mas o que é um lixo? O que é ruim? Por que é ruim? Por que era melhor antes, sabe? Então, esses feedbacks eu tenho passado muito pra... tenho encolhido ele, né? E vou mandar na quarta-feira pra Konami, tá? Eles fazem isso com criadores de todos os mundos, né? Então a gente não sabe o que outras pessoas estão achando, mas, assim, o meu feedback eu tô sendo muito detalhista e colhendo com muito cuidado o feedback da comunidade, né? Então eu tô pegando coisas que a galera tá falando de positivo, tô pegando coisas que a galera tá falando de negativo e tentando dar uma filtrada ali, porque tem muita gente falando assim, sem, como eu falei, sem argumento, né? O cara só joga, é um lixo, ah, tá horrível, mas assim, tem que detalhar, galera. Não adianta falar que tá um lixo sem você não detalhe. Então, esses comentários eu nem levo em consideração, porque é literalmente de pessoas que não jogam, o cara que jogou 2 partidas lá e fala que o jogo tá um lixo, mas o cara não consegue detalhar o porquê, não consegue trazer diferenças que tinha no 25 pro 26, enfim. Eu nem escuto esse tipo de feedback, pra ser sincero pra vocês, a Konami muito menos. Mas a gente tem que entender algumas coisas, galera. As cartas, né, do 26 e do 27, do 28, a Konami sempre vai querer vender cartas. Então, muitas cartas ou muitas coisas e cartas que funcionavam na versão 25, obviamente não vão funcionar igual na versão 26. E isso é estratégico, porque senão não vai sentido. Se você tem cartas do 24 que ainda são tops e funcionam super bem, todas as cartas do 24, você não vai querer comprar do 25 e nem comprar das cartas do 26. Então muitas habilidades são mudadas a cada ano para que aquelas cartas em si, elas deixam de ser fortes e aí você passa a comprar as novas cartas que atendem um novo estilo de jogabilidade e de gameplay. Isso é óbvio, isso é fato. Muita gente falando, os zagueiros agora estão perdendo para as corridas dos atacantes. Ótimo! Ótimo, galera. Até a versão 25, qualquer zagueiro 66 pegava o Messi na velocidade, pegava o Mbappé na velocidade. O atacante não tinha vantagem nenhuma na velocidade. Agora a Konami arrumou isso. Alguns atacantes mais rápidos, Yamal, Mbappé, é óbvio que eles vão ter vantagem sobre o zagueiro. Ah, mas o zagueiro tem velocidade 95. Mas qual que é a explosão do zagueiro, né? A explosão de velocidade. A Konami mudou isso também. Então é importante ler lá o que foi mudado, né? Não sei se vocês viram, mas agora o jogador sem a bola, ele tem uma velocidade de 70% da sua velocidade, não 100% igual era antes, né? Então é óbvio que se o cara tem uma explosão mais rápida, ele sai de 70% para 100% muito mais rápido do que um zagueiro que tem explosão menor. Então essas coisas são feitas de proposital e, na minha opinião, ficou bem legal, porque com certeza vai começar a sair cartas agora de zagueiros que vão fazer essa compensação. Então calma, galera, o jogo acabou de lançar faz uma semana, você tá perdendo, você não tá conseguindo alcançar o atacante, calma, vai sair cartas ali de atacantes e de zagueiros que vão fazer eles terem melhor habilidades e se dar melhor no campo na atual jogabilidade. O problema é que a galera é o seguinte, mano, a galera não tem paciência para reaprender a jogar, para entender a mecânica nova do jogo. O jogo tá muito mais, com muito menor autoblock do que tinha antes. Ainda tem, obviamente, né? Mas é muito menor, cara. Então isso é bom porque faz com que você tenha comando sobre o seu boneco. Você precisa apertar o comando ali, o L2, pro seu boneco dar o bote, pro seu boneco esticar a perna, pro seu boneco não passar. Se você for seco no zagueiro, o zagueiro é mais veloz, ele vai cortar e vai sair na velocidade. Então tem que tomar esses cuidados. É óbvio que o jogo precisa de balanceamento em muitas coisas, sempre. Não existe jogabilidade perfeita, é impossível agradar todo mundo. Alguns vão gostar, outros não vão gostar.
Mas, galera, o jogo precisa evoluir, o jogo precisa melhorar. E a versão, pelo menos até a versão 25, a Konami tinha um jogo ali que era um jogo que os zagueiros ganhavam todas as velocidades. O auto-block era insuportável. Todo passe que você dava, o boneco lá esticava a perna para pegar a bola. E toda vez que a Konami tenta mudar isso, ela tenta mudar, mas a galera reclama, chora, e eles vão lá e bugam tudo de novo, e aí volta a versão 25. Eu acho que vai acontecer isso literalmente de novo, né? Dia 3 de setembro vai ter a Season 1, muita coisa já pode mudar nessa próxima Season. Então, a Konami já pode voltar com aquela jogabilidade do 25. Né? E aí o cara que tá chorando vai parar de chorar, vai voltar a se agradar, e quem tá gostando vai começar a reclamar de novo. Então, eu acho que é muito difícil a Konami manter esse equilíbrio entre a jogabilidade e o público, mas, assim, no geral, a galera tá mais gostando do que não gostando. E, galera, aprendam a jogar, aprendam a entender as mecânicas. Entra lá no site e leia lá as mudanças que o jogo teve pra você entender por que tá acontecendo coisas que não acontecia. O problema é que a galera só quer ganhar, mano. O cara só quer ganhar. O cara ganhava 14 seguida lá no 25, agora ele perde 10 seguida. E a culpa não é dele, a culpa é da jogabilidade. Mas o problema é que o cara tá jogando exatamente igual ele jogava o 25 e não funciona mais. Algumas coisas não funcionam mais como funcionava no 25. Só que o cara não quer reaprender a jogar, o cara não quer entender a mecânica, o cara quer ganhar as 14 que ele ganhava antes. E aí a culpa é sempre da jogabilidade. Mas e se você tivesse ganhando as 14 ainda? Aí o jogo seria bom? Ou o problema é você, ou o problema será que é o jogo? A galera tem que repensar isso. Porque se tá perdendo, é ruim. Mas se estivesse ganhando com essa nova jogabilidade, aí seria bom. Sabe? É a galera que não aceita perder, mano. O cara só quer ganhar o tempo inteiro, não quer aprender a jogar as mecânicas. Então, é isso, galera. Eu acho que, infelizmente, essa jogabilidade atual não vai durar muito tempo. A Konami, infelizmente, ela é aquela empresa 880, eles não conseguem pegar feedbacks ali e falar, não, vamos só dar uma equilibrada aqui. Eles, a galera não tá reclamando, vamos mudar essa porra e muda tudo e volta ao que era. E sempre é assim, né? A Konami é 880, por isso que eu tenho esse medo aí do feedback. E eu tô sendo muito detalhista no feedback que eu tô colhendo da comunidade, tentando entender, tentando ver se vale a pena ou não repassar esse tipo de comentário. Alguns que, igual eu falei pra vocês, o cara só joga que o jogo é ruim, que o jogo é lixo, que ele tá perdendo, que a zaga não sei o que, mas ele não dá detalhes. Então, eu não tenho confiança nessa pessoa que passa esse tipo de feedback. Né? Então, eu tenho pegando feedback de muita gente mesmo, assim, que o cara que fala, pô, Renan, tá acontecendo isso, cara, antes era assim, eu acho que precisa fazer um balanceamento aqui e ali. Isso eu acho super válido, né? Igual eu falei pra vocês, a jogabilidade não é perfeita, mas ela tá num caminho bom, um caminho que é menos automático. Pô, a galera só quer jogar o comando ali de apertar bolinha e X e acabou, e correr, cara. Não, agora tem que saber marcar, tem que saber dar o passe, tá melhor, né? Tá menos automático. E obviamente a galera que joga no mobile, que tá tendo muito mais dificuldade, porque você tá ali no touch, né, cara? Então se você não tiver habilidade mesmo, você vai tomar a bola nas costas ali, o zagueiro vai perder pro atacante. Então tem que saber reposicionar suas cartas, saber reposicionar sua marcação, saber que marcar agora é muito mais tentar marcar um passe do que de fato ir na bola avançando, correndo lá que nem louco em cima do atacante. Então tem que ter esses macetes e essas manhas para reaprender. Eu também, cara, tô jogando aqui, tô perdendo bastante, tô ganhando também. Eu vi muita gente falando de placares largos, cara, os meus jogos estão 1x0, 2x1, 2x2, 3x2. 1x0, 1x1. Os meus jogos estão muito cerrados ali. Eu não tô vendo placares largos, cara. Eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso. E tudo bem, é normal. O Santos perdeu de 6x0 pro Vasco, velho. Então, assim, cara, acontece, né? Não é toda vez. Ah, mas o goleiro tomou um frango. Tá, mas de 10 jogos que você faz, quantos frangos ele toma? 1, 2? Tá bom, tá na média. O problema é se fosse todo o jogo, tá ligado? Então a galera tem que entender que é assim que funciona, cara. O futebol real também funciona assim. Tem hora que o time vai bem, tem hora que o time não vai bem, tem hora que o goleiro franga, tem hora que o goleiro não franga, tem hora que o atacante é um pereba, tem hora que o atacante faz gol toda hora. Então, cara, tem que entender e ter um pouco mais de paciência. Galera, a gente vai fazer uma semana que o jogo lançou, galera. Calma, ainda tem muita coisa pra acontecer. Né? Não sejam desesperados. A gente tem um ano inteiro ainda de update, de atualização, de season, de cartas, etc. Beleza? Bom, é isso, polêmica jogabilidade aí do eFootball 2026. Eu estou adorando, estou gostando muito. Espero que a Konami não mude muita coisa aí nos próximos updates. Ela siga esse caminho aí dessa jogabilidade, dessa meta, nessa mentalidade. Beleza? Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Um grande abraço, é nóis. Tamo junto.